que era o espírito grande, ele não custou ninguém. Paulo enfrentava, tudo que enfrentava para divulgar o evangelho, que custa eu com corpite, doendo, um pouquinho de febre, a mim não é nada, é aprendizado. Então vocês desculpem, tá, a voz horrível. Bom, então não precisava nem falar, porque nosso companheiro comentou muito bem justamente a lição que eu trouxe para nós. Quando a Divânia me ligou, convidando para falar aqui hoje, ela não deu tema, ela pediu que eu desse o tema. Eu estava vivenciando, tanto no lado profissional como no lado social, no meu convívio, situações de conflitos familiares tão terríveis, tão tristes, e isso repetitivo. E aí a Divânia me pedindo, insistindo comigo para dar o tema, e eu fiz uma prece a um amigo espiritual que me orientasse o que estava sendo de mais importante para a gente conversar. E me veio essa sugestão para a tela, que é justamente baseada no estudo que eu havia feito desse capítulo com o Arthur Valadares. Arthur Valadares, ele estuda todo esse livro e outras obras também. E no dia que eu estava tendo a notícia de uma pessoa muito querida, dos problemas familiares que ela estava enfrentando, foi justamente o dia que eu fui estudar com Arthur Valadares, não com ele, mas através dele, a questão desse capítulo. A nossa sociedade tem na célula a família. A família é a célula da sociedade. E se nós formos realmente firmes na nossa análise da atualidade, se nós realmente olharmos até que no nosso país, os conflitos familiares que têm surgido até por questão política, surgia por questão de futebol, de time de futebol, e hoje surge até por questão política, surge por questão de opção sexual. Então, a nossa família tem passado, tem vivenciado, a família como um todo, como socialmente falando, a família está passando por um risco muito grande. E a gente sabe disso, né? Nós vemos aí que as famílias têm sido formadas cada vez mais, de uma forma que a gente vai usar a expressão não convencional, mas de uma forma frágil, sem uma base muito sólida. E isso tem gerado consequências graves na formação do caráter dos nossos filhos, de uma forma geral. Quem é professor deve estar percebendo isso nas escolas. A dificuldade que a gente tem, que elas devem ter, no convívio com os alunos, frutos de um seio familiar em desmoronamento, ou até que nem foi edificado. E aqui no Livro dos Espíritos, na questão 775, os Espíritos perguntaram, Kardec perguntou aos Espíritos, na questão 775, eu gosto de trazer porque essa palavra me aluga embora. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? É a pergunta. E os Espíritos respondem objetivamente: uma recrudescência do egoísmo, ou seja, o egoísmo tomando conta da sociedade. E é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Então nós que estamos aqui buscando conhecer o Evangelho, principalmente nós que estamos procurando conhecer o Evangelho traduzido para nós, esclarecido pela doutrina espírita, nós temos a obrigação de estar observando essa situação. E as famílias? E a nossa família? Então, o objetivo, eu sempre falo isso, o objetivo nosso, quando a gente vem aqui se arvorar, falar de Evangelho, fazer uma exposição sobre algum tema numa casa espírita, o objetivo nosso é trazer para nós um assunto que vai mexer com a gente, que vai fazer a gente refletir sobre a nossa conduta, e não a conduta do outro, não, a nossa conduta. Então, quando eu trouxe para a Edivânia a informação que eu falaria sobre esse capítulo 62, parentela, eu estava pensando nisso.
é o momento que nós, aonde nós estivermos, não importa se no seio da nossa família, no seio de trabalho, como ele falou, na sociedade, numa fila de banco, numa fila de lotação, dentro de uma lotação, não importa onde nós estejamos, nós precisamos aprender a vibrar, como nós vamos ver aqui no final. Vibrar positivo, vibrar amor, vibrar simpatia, vibrar indulgência, vibrar perdão, para que de nós saia sempre essa energia positiva para minimizar um pouco a nossa atmosfera, que está um pouco densa, né? Então vamos voltar de novo. O nosso companheiro falou muito bem que essa passagem evangélica, aqui ela está como sendo Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 3. Justamente aqui o Emmanuel utilizou um pedacinho da fala de Estevão lá no Sinédrio, quando ele estava falando lá dos sacerdotes. E ele então usou esse termo. E Emmanuel aqui é muito interessante que ele não analisa diretamente a passagem. Ele foca muito nessa expressão parentela. Então aqui, ele traz para nós essa passagem que está em Gênesis, é a fala de Deus com Abraão, determinando a Abraão que ele saísse da terra e da parentela, e da tua parentela, e te dirigisse à terra para eu te mostrar. E a gente que vai estudando e está sempre falando de evangelho, ouvindo as notícias do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a gente sabe que Abraão foi o pai, foi o precursor não, foi aquele que tido como pai do islamismo, do judaísmo e do cristianismo, ou seja, das religiões, das crenças religiosas de um Deus só. Então, por isso que ele fala para ele que ele dirige a terra para eu te mostrar, e ali as pessoas, as nações foram feitas, foram criadas e foram sendo construídas ao longo do tempo, sempre vinculadas a Abraão. Isso aqui não vamos aprofundar, que não é o nosso tempo, só para a gente entender. E aí, Emmanuel, ele focado na expressão parentela, presta atenção. A mensagem de Deus para Abraão, a conversa de Deus para Abraão, foi determinando a ele que saísse do seio da parentela. Da parentela. E não do seio da família. Do seio da parentela. Aí, Emmanuel, então, vai explicar isso. Tá? Então, aí nós vamos lá. Aí, eu vou ler parágrafo por parágrafo para a gente conversar a respeito, tá? Então, aqui, ele começa assim. Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Vocês lembram o exemplo que ele deu de Bartolomeu? A família de Bartolomeu criticava Bartolomeu porque ele estava seguindo Jesus. E ele era mal recebido em casa em razão disso, daquela opção que ele havia feito de seguir Jesus. Para os familiares dele, aquilo não era legal. Ele estava errado. É sobre isso aqui que Emmanuel está falando. Eu confesso a vocês que quando eu comecei na doutrina espírita, efetivamente na doutrina espírita, eu já falei várias vezes, eu conheci na faculdade em 1975. Mas que eu entrei mesmo para a doutrina espírita, praticando mesmo todo dia, visitando, estudando, participando diretamente de uma casa espírita, foi nos anos 87, por aí, lá no então Padre Oscar. E lá a gente trabalhava de roupa branca. E eu, naquela época, eu já tinha feito catequese na igreja, tinha sido catequista, falava na igreja, aquela coisa toda. Eu cresci dentro da igreja de Santana. E de repente eu comecei a frequentar a casa espírita. E entrei de peito aberto e fui. Então a minha mãe falava assim, só falta vassoura para voar. Ela me chamava de feiticeira, ela não entendia e não aceitava. Mas eu persisti, porque eu sabia que ela não estava entendendo a minha proposta. Eu sabia que ela não estava percebendo que a minha intenção era encontrar resposta para as minhas questões pessoais em relação à religiosidade, em relação a Deus, em relação à vida. E na doutrina
em 1976. Ela que era da Igreja de Santana, dava curso de batismo lá para os padrinhos, né? Sempre dentro da Igreja de Santana, participando ali. Ela falou comigo assim, lá no Hospital Santa Mônica, ela falou assim, eu vou descansar um pouquinho, porque eu tenho certeza que do lado dela está trabalhando, que ela trabalha, olha só, católica. Então ela foi assimilando. E depois disso, já ela também entrou para o doutrina espírita, Renato, meu irmão, também já era da doutrina espírita, e mamãe não teve como sair fora daquele convívio com as notícias que a gente levava sobre as explicações espíritas sobre o Evangelho. Então, quer dizer, de uma forma ou de outra, ela assimilou. E aqui, o Emmanuel, ele frisa aqui muito para nós essa expressão queixam-se. Queixam-se dessa oposição. E aí, o que a gente tem que ver é que muitos de nós abandonam uma casa espírita para atender mesmo os queixumes, as oposições dos familiares. Cada caso é um caso. Mas o aconselhamento de Emmanuel é que nós nos mantenhamos no trabalho, sem briga, sem ofender, sem nada, mas apenas, como nós vamos ver, exemplificando. No livro Vinho de Luz, eu só não anotei o capítulo, tá? Que eu me lembrei desse capítulo do Vinho de Luz. Procure lá. O título é Tu e Tua Casa. Lá Emmanuel trata sobre esse assunto. Nós, muitas vezes, a única pessoa da família que frequenta uma casa religiosa, em casa aqui, vou ficar falando para a doutrina espírita, né? Um é para o centro espírita. Muitas vezes, em toda a nossa família, nós somos todo mundo que frequentamos a doutrina espírita. E lá, ele fala para a gente continuar firme, sem oposição, sem guerra, né? Sem guerra, tranquilamente. Mantenha para exemplificar, para arrastar, porque o exemplo arrasta. E vamos seguir para o tempo pouco. Olha só, continuando dentro dessa linha de raciocínio, sobre essa oposição dos nossos familiares à nossa permanência numa casa espírita. Olha só. Aqui ele vai explicar por que muitas vezes isso acontece. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. É o que nosso companheiro falou. Nem sempre. Porque nós temos muitas vidas. E isso para nós é um consolo para nós entendermos isso, gente. Que muitas vezes nós sofremos com a nossa dificuldade de relacionamento com um parente próximo até. Olha, eu na minha profissão, o que eu assisto de brigas por causa de patrimônio, vocês não querem imaginar. Eu já fiz separação de um militar uma vez, há muitos anos atrás, que eles estavam se matando por causa para dividir a bebida. As garrafas de bebida. Eles estavam se matando. Não faziam um acordo no divórcio porque eles não aceitaram que aquela bebida, que ele queria beber uma bebida. Olha só. A pequenez de raciocínio nosso, né? Então nós, espíritas, temos a obrigação de entender essa dificuldade nos relacionamentos. E se nós ficarmos no nosso pé em guerra, em realmente exigir que o outro tome a postura para modificar aquela relação, nós vamos estar errados. Que nós sabemos, espero que aqui dentro ninguém tenha dúvida disso. Nós sabemos que nós pedimos a oportunidade de retornar com aqueles que mais difíceis foram na nossa vida, ou que nós mais difíceis foram na vida deles. Nós imploramos essa oportunidade. E como a gente ainda é frágil, Jesus disse para Pedro que muito mais que perverso, nós somos frágeis. Dentro da nossa fragilidade ainda espiritual, a nossa fragilidade ainda de caráter, a nossa fragilidade ainda moral, nós muitas vezes empacamos feito burro. E viemos para conviver com aquela pessoa, brigamos, retornamos. Lá, meu Deus, falhei de novo, vou voltar. Voltamos para cá, com a mesma pessoa, numa situação mais difícil, falhamos de novo. Então nós ficamos empacados em erros. Às vezes, gente, pequenininhos sem valor. E nós empacamos com aquilo. Então o objetivo hoje é sair daqui
com a vontade de não mais repetir esse tipo de erro fortalecida em nós. E vamos seguir. Então, continua Emmanuel, ainda no segundo parágrafo. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sobre o mesmo teto. Então, muitas vezes, por necessidade de estarmos dentro do mesmo seio familiar, biologicamente falando, companheiros consanguíneos, ou seja, parentes dentro da carne, nós somos obrigados a conviver dia e noite com aquela pessoa que fomos inimigos em vida passada. Gente, lendo as obras de André Luiz, quantos casos André Luiz nos narra? Quantos casos? Só em nosso lar tem tanto. Missionário da Luz, nós vimos lá o pai de Lisas voltando para receber como filho as duas mulheres que ele seduziu. Vocês lembram disso? E ele pediu que não tivesse favores para ele. Missionários da Luz, nós vimos Sigismundo. Nós vimos aquela senhora retornando para casa para pegar os filhos que ela desviou no caminho. Filhos difíceis. Ela iria enviuvar jovem com filhos problemáticos, doentes mentais, doentes físicos e doentes de moral, de caráter. E ela iria enfrentar aquela luta com dificuldade sozinha. Nós voltamos de viagem agora, domingo, nós tínhamos um voo que deu pânico no avião, graças a Deus, antes de subir. E o avião não subiu, nós ficamos dentro do avião 1h30 esperando, tivemos que descer. Havia um casal, seria de classe média alta, com 5 filhos. Parecia que o mais velho devia ter assim, uns 11 anos, 10 anos, 11 anos. Eu vi que ele tinha coisa de autismo, assim, pelo mexido com a mão. E uma menininha mais ou menos da idade dele, os dois andando, e tinha um carrinho, parecia um bitrem, era um bicarrinho, e no colo de uma, antes eu tinha visto, um menininho assim com seus 4 anos, talvez, enquanto com síndrome de Down. Então tinha os 2 meninos, um princípio de autismo, pela mexida das mãos, maneira de conversar, mexendo as mãos. Esse menininho com síndrome de Down, que no retorno, quando nós tivemos descido do avião, ele estava no carrinho, e o carrinho de gêmeos, que tinha 2 meninos de um todo humano, 5 filhos. Os 2 esperaram lá, eles devem ter chegado no aeroporto como nós, 9 horas da manhã. Saímos de lá 5h30 da tarde. Um aeroporto terrível, que a rodoviária daqui é de luxo, em razão ao aeroporto que nós estávamos, não tinha nem lugar para sentar. Então, assim, eu fiquei pensando aqui, porque eu já estava com a mente aqui na nossa fala, falei, meu Deus, quanto sacrifício, né? Ainda eu disse ao Roberto, eu conversando, eu falei, meu pai abençoa esses pais para dar força para eles, né? As crianças todas em cima, idade assim, e eu não vi que tinha um casal atrás da gente, que eram os pais de ou da mãe ou do pai, eram avós paternos ou maternos. E falou, ainda bem que nós estamos aqui do lado. Pegou a gente, graças a Deus, pesando esse filho dela, graças a Deus. Aí, eu fiquei pensando nisso, a gente assume essas dificuldades, tem a facilidade de uma vida, talvez pareça aparentemente financeiramente tranquila, mas tem a dificuldade ali de educar aquelas crianças, gente. A filha da minha amiga tem 3 filhos, todos 3 com autismo. Todos 3 com autismo. E o marido é médico, agora adoeceu com uma doença crônica grave. Então nós assumimos responsabilidade não só de conviver com criminosos que fomos inimigos, desculpem, que fomos em vidas passadas, mas de conviver com pessoas que nós lesamos e que nós estamos aqui para conviver com eles, para resgatar, para refazer os nossos passos, ajustar a nossa caminhada, para que um dia estejamos passo a passo, os 2 juntos, ali, em direção ao bem maior. É uma opção nossa. Aí vem as dificuldades. Continuando aqui. Outro parágrafo. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. E esse conceito de família e parentela é muito tratado no Evangelho segundo o
Espiritismo, capítulo 14, né? Aquele, esqueço o nome dele, depois eu lembro, que teve derrame, amigo do Divaldo Franco. Ele tem livros demais sobre família, esqueço, já lembro o nome dele. Raul Teixeira. Então, ensinos para nós sobre família, nós temos aos montes, para nos ajudar. Sergito, retratos de família que nos ajudam demais. Então, nós temos sempre muita orientação para entender essa diferença entre família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. Eu fico observando as famílias que eu convivo. Então, há laços de amor muito forte. Muito forte. Mas é pouco envolvimento religioso. Então, há laços assim para muita festa, para muita farra. Há laços para muitos passeios final de semana. Sabe? Mas eu vejo poucos, ou quase nenhum, laço de tratar de coisa verdadeira. Na minha viagem, nessa viagem que eu fiz agora, eu peguei o livro O Instante da Vida lá de Gilberto de Campos e me afastei um pouquinho para não entrar no clima de uma conversa frívola que a gente influenciava. Então peguei meu livro, sentei assim mais longe um pouquinho para não entrar no clima. Porque a gente vê muita união, mas a gente vê pouco zelo no conteúdo da união. Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? Temos que tomar cuidado. Somos unidos, nos amamos, nos gostamos, temos afinidade, nos respeitamos na alegria e na dor, mas não passamos para as nossas crianças noções de religiosidade. Porque na hora do hora vejam só, que o bicho pega, é essa fé religiosa, essa fé em Deus, que vai nos direcionar para uma solução melhor. Então eu fiquei observando isso, meu Deus, eu estava voltada para cá, para o nosso estudo. Gente, são laços. Eu vejo várias famílias, mas eu vejo poucos laços efetivamente sólidos na fé. Está dando para entender? Então vamos. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo, que é a parentela, significaria um cadinho de lutas, por vezes acerbas, difíceis. O cadinho de lutas, pensem aí. Vamos pensar? Sem dedurar? As nossas dificuldades familiares. Que às vezes, muitas vezes, você não consegue conviver com aquela pessoa de uma forma harmoniosa. Você tenta, a pessoa tenta, às vezes é você que não aceita. Então nós temos essa dificuldade. Então vamos pensar nisso, né? Vamos analisar essa nossa dificuldade e ver o que nós podemos fazer para dissolver isso aí. Então vamos. Por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos. Diluir as imperfeições dos nossos sentimentos. O que é diluir as imperfeições? Ir ponderando com bons pensamentos, analisando por que eu estou sentindo isso em relação à pessoa, por que eu estou com tanta raiva de fulano. Você se pergunta, por que eu afastei tanto, né? Mas será que eu não posso aproximar de outra forma? Será que eu não posso dar a oportunidade de um convívio melhor? Dar o meu exemplo silencioso, como nós vamos ver aqui na frente? Então, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. Fundir os nossos sentimentos, diluindo os maus sentimentos na liga divina do amor, pensando na eternidade. Por que é isso que Emmanuel nos convida a pensar isso? Porque a nossa vida vai continuar da mesma forma que nós estamos aqui. Então, se hoje está difícil conviver em paz, e se eu nessa caminhada não reconciliar com o meu adversário, o juiz, o carcereiro, o oficial de justiça vem cá e me leva, me entrega para o juiz, e o juiz me manda para o carcereiro, para uma nova vida. Difícil, mais difícil que essa. Então a oportunidade é agora, de ir diluindo os meus sentimentos negativos e pensando, meu Deus, fortalece a minha alma, aquele truque de durante a noite pedir ao meu amigo espiritual que me leve para conversar com aquela pessoa que eu não estou me dando bem, que nós
nós possamos conversar na presença dos nossos anjos guardiães. Quantas vezes eu trago isso aqui, levo em todo lugar que eu vou. Aí a gente acorda mais tranquilo, de repente estamos conversando uma boa, porque no sono físico, com o auxílio da espiritualidade, nós conseguimos diluir esses sentimentos negativos, fundir esses sentimentos na lira do amor divino. A família não seria a parentela. O que ele está dizendo? A família realmente unida não é a parentela. Não seria, ele fala, não seria. Mas a parentela, escuta o que Emmanuel está nos falando. Preste atenção. Que todos nós estamos com nossas parentelas. Então, olha o que Emmanuel está falando para nós. Preste atenção. Mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Mais tarde. Então, aquele parente, aquele irmão consanguíneo, aquele marido, aquela esposa, aquele filho, aquela filha, que eu tenho dificuldade de conviver com ela, hoje está difícil, mas se eu souber, se eu conseguir diluir meu sentimento negativo e fundir esse sentimento negativo, esse meu sentimento mais puro na lei divina, no amor de Deus, do meu esforço, e não exigir o esforço do outro. Não, eu estou aqui na casa espírita, eu que estou lendo o Evangelho, eu que estou ouvindo, eu que estou estudando, eu que tenho conhecimento, muitos pedirão que não recebeu. Então ali, hoje está difícil. No futuro, nós vamos ser família. Continuando. Recordemos tais conceitos, a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. Estudando a fala de Arthur Valadares sobre esse capítulo, ele nos lembra o que seria de Alcíone do livro Renúncia se ela tivesse desistido daquela caminhada dela, que o próprio livro já fala, renúncia, porque o Pólips, que seria o Carlos, exigiria dela. O que seria de Quinto Varro se ele atendesse às fragilidades da esposa dele, gente? Vocês lembram do Quinto Varro? Que era cristão e a esposa dele era frívola. E ainda ele assiste a esposa dele no quarto conjugal dele, com o chefe dele. Ele fica dividindo, exerce meu direito, ele podia apedrejar a esposa dele, usar o direito dele em relação ao filho, mas por que ele nasceu? Por que ele pediu o retorno à carne? Para resgatar Cassiano. Já imaginaram se ele tivesse ouvido aquela esposa dele? E abandonado o caminho? E o Arthur lembra de outros. O que seria de Lívia se ela atendesse os apelos de Plúbio Lentulus, que é egoísta, ferrenho, senador? Que seria dela hoje? E, no entanto, nesses casos aqui, o exemplo deles de renúncia e de dedicação, de vivência do cristianismo, em dado momento, tocou no coração de todos eles. Quem está escrevendo aqui para nós é Plúbio Lentulus, cuja esposa renunciou à felicidade conjugal para seguir Jesus. Sem briga, sem guerra. Silenciosamente deu o exemplo e naquele momento ele foi tocado. Tem um senhor chamado Dario que está estudando o livro Pensamento e Vida. E está no capítulo da sugestão, não é? 9. Então lá ele fala que essa conduta dessas pessoas de manter o pensamento e sentimentos limpos, puros, a conduta pacífica, foi a sugestão, gerou uma vibração positiva que cedo ou tarde tocou aquelas pessoas que estavam contra a conduta deles. E nós, que não somos Quinto Varro, que não somos Alcíone, que não somos Lívia, mas que somos espíritos imperfeitos, que estão conhecendo a doutrina espírita, que estão pelejando para conhecer e aprender o cristianismo, o Evangelho de Jesus. Nós somos simples, sim, mas nós temos um
poder de fazer a mesma coisa. Aqui, eu vou ler o último capítulo, aqui, o último parágrafo. O penúltimo é o seguinte, são só 2 linhas. Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. Está bom para nós. Nós somos os menos avisados. Agora não. Agora nós somos bastante avisados. Porque compete a nós agora tentar purificar, diluir os nossos sentimentos negativos. É dever nosso de espírita cristão que está pelejando para mudar uma conduta, para dominar as más inclinações. E dentro desse domínio das nossas más inclinações está isso aí. Tolerar, aprender a ultrapassar o sentimento de tolerância do parente difícil e passar para a de aceitação, de boa convivência. Não é da noite para o dia, mas é com o tempo. Se não for nessa vida, será na próxima. Mas nós demos a demonstração, o bom exemplo, nós emanamos energia positiva para tocar aquela pessoa de uma forma ou de outra. Encerra Emmanuel. A caminho de Jesus. O tema do encontro de carnaval que vem é isso, nas pegadas do mestre. A caminho de Jesus será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela. Entenderam? Abandonar a esfera de maledicência e incompreensões da parentela. Nós precisamos deixar de falar mal dos outros, principalmente dos nossos parentes, né? E de deixar de não compreender que o outro, às vezes, tem mais dificuldade que nós. E cabe a nós, então, entender, olha, é o jeito dele, é o ponto que ele pode chegar, é o limite dele por enquanto. Amanhã ele pode estar na minha frente. E pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação. O que o irmão nos fala, por exemplo? Arrasta. Porquanto assim o aprendiz fiel estará exortando-a sem palavras. O que ela está fazendo ali? Sugerindo, dando sugestão, através do exemplo, sem palavras. Só aquela conduta de paz, aquela emanação sincera do sentimento bom, aquela conversa que acha que você que tem, eu te amo, você me ama, eu perdoa, então conversa assim. Não precisa nem ficar nisso. É o pedir realmente ao seu amigo espiritual que encontre um amigo espiritual do seu parente difícil e que marque encontros durante o sono físico de vocês para que vocês possam se entender e resgatar lembranças dos compromissos assumidos no plano espiritual. Isso vai facilitar, gente, o nosso convívio. Eu estou inventando moda? Então é o André Luiz, porque ele inventou essa técnica, ele não é. Quem lê as horas do André Luiz, vê o André Luiz fazendo isso o tempo todo. O grupo do André Luiz. Na exemplificação. Então vou voltar aqui na frase. Porquanto assim, o aprendiz fiel estará exortando-a sem palavras a participar dos direitos da família maior. Olha só. Esse trabalho todo nós vamos ter de diluir os nossos sentimentos impuros, para quê? Para participar dos direitos da família maior, que é a família de Jesus Cristo. Aí eu até anotei que eu esqueci. Pus no papel cheguei, marquei aqui também cheguei, para eu não esquecer. O que o irmão está nos convidando? Que nós trabalhemos em nós o nosso dever, para que nós façamos parte dos direitos da família maior, que é Jesus Cristo. E qual é a família de Jesus Cristo? Ele próprio nos falou: todo aquele que cumpre a vontade de meu Pai, este é minha irmã, meu irmão, minha mãe. Nós estamos inseridos no seio das nossas famílias consanguíneas ou profissionais, como você falou, né? Social, mas principalmente consanguíneas, debaixo do mesmo teto, convivendo diuturnamente com elas. É um treinamento, gente, um aprendizado nosso para entender
que nós humanos, mas eu vou ficar só no planeta Terra, tá? Mas é o universo. O planeta Terra tá bom para nós? Planeta Terra, nós somos uma única família. Por que é nosso Pai? É Deus. Pode ter o nome que for, mas é Deus. Então nós, na nossa casa, na nossa família, nós estamos na escola. Por quê? Aqui no livro Jesus no Lar, encerrando, Jesus no Lar, capítulo 2, na conversa lá na casa de Simão Pedro, aquela passagem lá que a sogra de Pedro pergunta para ele, ela pergunta para ele assim, o título é A Escola das Almas. Senhor, afinal de contas, quem vem a ser a nossa vida no lar? Aqui, né, Lúcio fala que contemplou a ela carinhosamente e respondeu assim. Desde a resposta, eu peguei isso aqui. O lar é a escola das almas. O templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Entendeu? Não vou nem ler o resto. O lar é a escola das almas, é a escola do Espírito, onde Deus nos habilita, é o templo, onde Deus, a sabedoria divina, nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Se nós somos tão educados aqui na casa espírita, se nós tocamos em assuntos aqui dentro e não tocamos muitas vezes dentro de casa, não está errado isso. É lá também. Porque lá é um templo. Lá é um templo. Templo é um ensino. Entendeu? Tranquilo? Todo mundo tranquilo? Viu como é que a gente pode fazer? Porque nós somos o quê? Deuses. E podemos realizar demais. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Não nos esqueçamos disso. Que Jesus nos abençoe. Que nos dê sempre a oportunidade de estar aprendendo, né, gente? Da nossa casa, viu? Beijo.